Estes são os pilotos de Fórmula 1 que mais ganharam dinheiro em 2024. O primeiro colocado, acho que você já sabe quem é. Sim, é ele mesmo. Daniel Ricciardo. O carismático velocista australiano Daniel Ricciardo retornou ao grid no meio da temporada passada e agora está de volta em tempo integral. Ele tem um contrato confortável na RB, que também pertence ao conglomerado Red Bull, mas está em busca de um ainda maior, com a esperança de retornar ao seu antigo assento na Red Bull, depois que o seu contrato acabar no final deste ano. Apesar disso, atualmente o piloto é o 10º mais bem pago da Fórmula 1, com um salário total, contando todos os meses, de 10,7 milhões de dólares, o que em reais equivale a 53,5 milhões. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas era uma ameaça perene ao pódio e terminou em segundo lugar 2 vezes no campeonato de pilotos de Fórmula 1 com a Mercedes. Never. Atualmente, empatado em último na classificação de pilotos, após 19º e 17º colocado na temporada, o finlandês continua sendo uma figura respeitada, mas certamente já viu dias melhores. No entanto, ele ainda é um dos maiores nomes da Fórmula 1 da atualidade e também um dos mais bem pagos, com um salário total de 15,4 milhões de dólares, ou 77 milhões de reais. Carlos Sainz. Carlos Sainz é um dos pilotos mais respeitados e bem pagos da Fórmula 1, mas como ele logo será deixado de lado pela Ferrari para dar lugar a Lewis Hamilton, Sainz precisará encontrar um novo empregador. Ele assinou uma extensão de contrato com a Ferrari em 2022, que adicionou mais de 5 milhões de dólares por ano aos seus bolsos, totalizando 18,4 milhões de dólares, ou 92 milhões de reais de salário anual, o que não é nada mal para um cara que tem apenas 2 vitórias na Fórmula 1 em seu nome, 2 a mais do que qualquer um de nós. Sérgio Pérez. No ano passado, Sérgio Pérez se tornou o primeiro piloto mexicano a largar na pole position em uma corrida de Fórmula 1 e levou apenas 215 corridas para que Checo fizesse isso. Desde então, Pérez venceu 4 corridas e provou ser um bom companheiro de Max Verstappen na Red Bull. No entanto, o acordo de Pérez expira no final desta temporada e uma mudança pode estar nos planos. Contudo, o piloto é o 7º mais bem pago da Fórmula 1 atualmente, com cerca de 21,5 milhões de dólares de salário total, o que equivale a 107,5 milhões de reais. Fernando Alonso. Provando que a quilometragem não diminui o valor, como é sabido que acontece com os carros, Fernando Alonso é o piloto mais velho no grid da Fórmula 1, mas ainda leva para casa um salário alto. Alonso retornou de um hiato de vários anos na Fórmula 1 em 2021, para subir ao pódio pela primeira vez em 7 anos. A habilidade de piloto de Alonso claramente não diminuiu, pois ele entrou em sua 5ª década. Depois de pilotar para o veterano, ele mudou para a Aston Martin na temporada passada, onde ganhou um contrato lucrativo. Em 2024, o piloto vai fechar o ano com cerca de 27,6 milhões de dólares de salário, o que equivale a 133,5 milhões de reais. George Russell. Uma das estrelas em ascensão mais promissoras da Fórmula 1, George Russell provou ser mais do que merecedor de um alto salário e de ser o futuro da Mercedes quando Lewis Hamilton partir. Se Russell pode superar Hamilton ainda não se sabe, mas com o valor que ele está recebendo, a Mercedes certamente acha que ele pode fazer isso, com um salário total de 27,7 milhões de dólares, ou 138,5 milhões de reais. Lando Norris. Lando Norris tem 2 cartas importantes no jogo para ganhar um contrato enorme de Fórmula 1, juventude e talento. A McLaren, obviamente, prevê um futuro brilhante com Norris ao volante, após garantir os talentos do britânico com um novo contrato, assinado no ano passado, com um salário anual de 30,7 milhões de dólares, ou 153,5 milhões de reais. Charles Leclerc.
Leclerc, certa vez, se descreveu como ganancioso demais, depois que um erro lhe custou pontos em uma corrida crucial. Claramente, ele não tem a mesma atitude quando se trata do seu salário. Atualmente, o principal piloto da escuderia Ferrari, que aliás é a equipe mais poderosa da Fórmula 1, conta com um salário total de impressionantes 52 milhões de dólares, ou 260 milhões de reais. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton continua sendo o maior nome e o piloto mais popular da Fórmula 1. Por muitos anos, ele esteve no top 1 desta lista, mas assim como a sua sorte na pista, ele foi ultrapassado. Mesmo que ele não esteja mais disputando campeonatos como costumava fazer, o piloto de 39 anos ainda é o maior chamariz da Fórmula 1. O salário do piloto é o segundo maior da atualidade, com impressionantes 69 milhões de dólares, ou 345 milhões de reais. Max Verstappen. Saindo de seu terceiro campeonato consecutivo de Fórmula 1, o piloto principal da Red Bull, Max Verstappen, com apenas 26 anos, continuará dominando o circuito de Fórmula 1 nos próximos anos. Não é nenhuma surpresa ver Verstappen no topo desta lista, e podemos dizer confortavelmente que ele estará entre os pilotos de Fórmula 1 com maiores ganhos durante a maior parte de sua carreira, com um contrato que o manterá na Red Bull até pelo menos 2028. Atualmente, Max Verstappen recebe um salário de 84,5 milhões de dólares, ou 422,5 milhões de reais, o que também equivale mensalmente a 35 milhões de reais. Antes de encerrar, peço que, se você gostou deste vídeo, por gentileza, compartilhe com um amigo que também gosta de Fórmula 1 e se inscreva no nosso canal. Nosso canal, porque ele é meu e também é seu, para assim chegarmos aos 100 mil inscritos. 4 anos que eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos, então, por favor. Então que Deus abençoe o seu dia e até mais. Tchau!